Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais uma live, mais uma aula para você sobre as cartas do Apocalipse. Eu tenho certeza que hoje você vai crescer muito no conhecimento do Senhor, da palavra de Deus, vai se capacitar aí no seu ministério, porque esse é o nosso desejo. Nós queremos trazer para você aqui uma teologia bíblica, honesta, sincera e equilibrada, para fazer você crescer no seu ministério, aquecer o teu coração. A teologia que vale é aquela que muda a nossa vida. A teologia que vale é aquela que aumenta a nossa fé e aquece o nosso coração. E hoje é isso que vamos fazer aqui em nome de Jesus. Está preparado aí na sua casa? Pegue aí um caderno, uma caneta, a sua melhor Bíblia, faça anotações aí onde você está estudando, depois tire um print da tela que você está assistindo aqui, o Teologar, para você marcar a gente lá no Instagram. Também tire foto aí das suas anotações, né, do seu caderno, da sua TV, onde você estiver assistindo, para depois você publicar também no Instagram, marcar a gente lá, Teologar Oficial, que eu vou compartilhar tudo que vocês colocarem lá para nós, tá bom? Bom, estou muito feliz de estar aqui hoje. Hoje eu estou aqui acompanhado, a minha equipe falou para mim assim, não, você não vai ficar mais sozinho, porque fazer live sozinho aí se dá algum problema. Então hoje eu estou aqui com o Fernando e com a Priscila aqui no meu escritório, aqui nos estúdios do Teologar. Já temos mais de 300 pessoas aqui agora no começo dessa live e eu penso que vai ser bênção para você. Olha só, eu tô numa maratona de pregações, né? Então minha voz às vezes sempre arranhando aqui. Mas vamos lá que vai dar tudo certo. Avisos aqui para você, enquanto você vai colocando o seu nome, a sua igreja, a sua cidade aí para eu ler, tá? Aviso aqui para você. Você que não assistiu a primeira aula deste curso, eu vou deixar essa aula até amanhã na parte da tarde e depois ela vai ser removida, ok? Então, se você não assistiu a primeira live sobre a igreja de Éfeso, ela vai ser removida. Então, amanhã, você só tem até amanhã para assistir a primeira aula se você perdeu. Essa é a segunda aula, né? Essa é a segunda aula que você vai aprender agora, tá? E aí você vai ter um tempinho, se você não pode assistir agora, eu vou deixar um pouquinho gravado, mas depois eu vou remover também. A primeira aula eu deixei uma semana. Essa aula eu não vou deixar uma semana não. Então se prepare aí para você assistir mesmo e anotar tudo que nós vamos colocar aqui. Antes que você pergunte, vai aparecer slides na tela e nós não vamos disponibilizar os slides para vocês. Por quê? Porque esse curso é um curso mesmo, né? Então eu estou gravando ao vivo esse curso aqui para você. E aí depois ele vai ser removido e esse material vai ser exclusivo do curso, tá bom? Vamos lá, olha só, nós temos algumas pessoas aqui, o Geraldo é da Igreja da Graça, lá de São Bernardo do Campo, a Elaine é da Cal Vila Maria, lá em São Paulo, a Isabel é de Pérez, né, aqui em São Paulo, né, Isabel Pérez, São Paulo. Clemente é de Vilharba, é isso? Clemente José Vilharba. O Ed é de Americana, São Paulo. O José Luiz, olha, do Rio de Janeiro. Ó, tem um pessoal do Rio de Janeiro aqui também, ó. Por exemplo, o pastor Francisco Nivaldo é de Nilópolis, Rio de Janeiro. Tem gente aqui lá de Macapá, né? A Ana Caroline, por exemplo. Rio de Janeiro, a Ângela Maria. O pessoal tá chegando aqui, bastante gente da Assembleia de Deus também, Igreja Quadrangular, Giovana, a Áurea é de São Paulo, Ricardo de Brasília, muita gente chegando aqui, vai compartilhando essa live aí que vai ser bênção hoje, em nome de Jesus, vai ser bênção, tá? Bom, pra gente começar aqui nessa aula abençoadíssima, nós vamos começar orando, tô vendo aqui já chegando bastante comentário de novo, né? Roberta da Igreja Presbiteriana, o Cláudio da Vida Plena, o Otávio tá aqui como sempre, né? O Otávio do canal Cristianismo Inteligente, lá da Paraíba, Maturéia, sertão da Paraíba. A gente fala tanto, conversa tanto com o Otávio, que esses dias eu falei pra ele, eu sonhei que eu tava aí em Maturéia. Eu preciso visitar lá, né? Preciso visitar. O Edmar é lá de Minas Gerais, da Igreja Batista. O Cícero é do Ceará, olha aí, é do Ceará, né? Dizem que o Ceará é grande e poucos são os cearenses, né? Fazendo uma paráfrase aí com o texto, que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Vamos orar então? Pare tudo aqui, deixa eu mudar a minha tela para cá,
para a gente ter um momento de oração, só um momento, por favor. Para a gente ter um momento de oração e começar essa live de forma muito abençoada aqui em nome de Jesus, tá? Só mudando aqui a minha tela. Vamos lá. Fecha os teus olhos aí, por favor, que Deus nos abençoe nesse momento. Deixa eu chamar minha cadeira aqui. Nesse momento tão especial de aprendizado aqui das Escrituras Sagradas. Hoje você vai aprender sobre a carta que Jesus enviou a Esmirna. Feche os teus olhos aí no lugar onde você está. Senhor, nós estamos hoje reunidos através da internet e nós pedimos a tua bênção sobre nós nesta live. Nós queremos ser usados pelo Senhor aqui no teu lugar para transmitir conhecimento, graça, para transmitir Jesus aos quatro cantos desta terra, Senhor. Usa a minha vida pela tua infinita misericórdia e fala com os teus filhos nesta noite. Ministra e aquece o nosso coração. Pai, o meu desejo é que os meus irmãos saiam dessa live edificados, fortalecidos. Seja o nosso Deus agora e fala conosco. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Glória a Deus. Vamos lá, refrescar a garganta aqui. O primeiro aviso para vocês é o seguinte. Quando eu começar a gravar o curso, eu não vou conseguir ver os comentários, tá? Quando eu começar a gravar o curso, eu não vou conseguir ver os comentários. Então eu vou olhar para a câmera e vou gravar o curso. Ele vai estar gravando, né? E, então, assim, não estranhe. Por que você não está lendo os comentários? Agora eu li os comentários, no final eu vou ler de novo os comentários, mas durante a aula eu não vou conseguir ler os comentários. Quer uma dica para você que está assistindo pelo YouTube? O que você faz? Pega, se você tem uma TV Smart, coloca na TV Smart, fica sem comentários, sem nada, para você aprender de verdade, ok? Vamos lá, olha só, vou te dar alguns recadinhos antes de começar aqui. Primeiro recado para você é o seguinte, se você não faz parte do nosso grupo do Telegram, nosso grupo, nós colocamos conteúdos lá toda semana, e é a melhor forma de comunicação que nós temos com os nossos seguidores. Sabe que nós temos dois tipos de pessoas aqui no teu lugar, né? Nós temos os inscritos, aí já tem 127 mil inscritos, e temos realmente os seguidores, aqueles que absorvem nosso conteúdo, que se alimentam do nosso conteúdo, que seguem de verdade a gente. Então, se você quer ser um seguidor de verdade, vá para o grupo do Telegram, na descrição do vídeo tem um link para você poder entrar nesse grupo, tá? É um grupo VIP para quem realmente segue essa família Teologar, tá bom? Bom, outra dica para você aproveitar, ainda está frete grátis para todo o Brasil, o meu livro Escravos das Heresias. Nesse livro eu conto um pouquinho da minha história, de como eu era um pastor neopentecostal, pregava a teologia da prosperidade, o Senhor me libertou dessas heresias que eu pregava, e eu relatei isso num livro, fazendo a refutação daquilo que eu mesmo falava de errado. Então, se você quer uma boa literatura, é só entrar na nossa loja, ou na descrição desse vídeo também tem o link para você poder clicar, tá bom? Outra dica para você é o seguinte, se você tem um livro aí, eu tenho um negócio na minha cabeça, coloquei no papel, ou digitei aqui um conteúdo, eu queria publicar esse conteúdo como um livro, mas eu não sei como fazer, professor. Eu não sei onde que é a gráfica, eu não sei como é que faz diagramação, revisão, capa, eu não sei fazer ISBN, código de barra, eu não sei o tamanho da lombada, se tem orelha, se não tem orelha, se vai verniz na capa, se não vai verniz na capa, se o papel é avena, se é offset, se é 14 por 21, se é 16 por 23, se é 10 por 15, papel crochê e tal. Você não sabe nada disso? Porque você não precisa saber disso. A nossa editora já tem todo esse know-how para dar suporte para você. O que você precisa fazer? Apenas o conteúdo do livro. O resto você deixa com a gente. Se você quer publicar, Teologar. Então, se você quer realmente publicar um livro, fale com a editora Teologar. Ok, pessoal? Vamos lá, então? Vamos começar essa aula aqui? Dado as dicas aí para vocês, como eu já falei, vou repetir. Quando eu olho para cá, eu vejo os comentários, né? Mas eu não vou olhar mais para cá, eu vou olhar direto para a câmera agora e vou gravar esse curso, tá? Então, você está tendo o privilégio de aprender esse curso, que ele vai ser removido, só algumas pessoas depois que terão disponibilidade para assistir esse curso, e você está tendo o privilégio de assistir ao vivo esse curso aqui com a gente, tá bom? Então eu vou começar a gravar a partir de agora.
A nossa equipe, por exemplo, a Pri Amoroso, que aparece aí nos comentários com uma chavinha de boca aí, né? Ela é da nossa equipe, então ela pode responder algumas coisas aqui para vocês, se vocês perguntarem também, ok? Olha, o Joe Clash Tutorial tá assim, sou Belém. Tá bom, tô lendo aí, tá bom, irmãos? Outro detalhe, né? Quando você quer falar alguma coisa com a gente, não precisa ficar repetindo os comentários, tá bom, pessoal? Senão vai ficar chato para quem tá assistindo a live. Outra coisa, comentários maldosos, com falta de educação, a minha equipe vai remover você da live também, tá? Então não seja mal educado aqui, porque estamos aqui para aprender a palavra de Deus, ok? Vamos lá. Que o Senhor proteja a minha voz aqui, né? Que não tá nada fácil. Vamos lá? Perdão, pessoal. Vamos lá, começar a gravar o curso aqui, tá bom? Muito bem, aluno, seja bem-vindo a esta segunda aula sobre as cartas do Apocalipse. E agora você vai aprender sobre a carta que Jesus enviou à igreja de Esmirna, a segunda carta das 7 cartas do Apocalipse. Você aprendeu na aula passada sobre a igreja de Éfeso, a carta que Jesus enviou a Éfeso através de João pelo livro de Apocalipse. Na aula passada, eu falei um pouquinho também sobre alguns métodos de interpretação do Apocalipse, para você conhecer um pouquinho mais do que vamos falar aqui nesse curso. Eu espero que você aproveite essa aula, tá bom? Vai aparecer para você aí um slide, Carta à Igreja de Esmirna. Eu sugiro que você anote tudo que você vai aprender aqui no slide, acompanhe o slide junto comigo para você ter de forma didática todo o conteúdo que vamos passar aqui para você, ok? Vamos lá, vamos conhecer antes de tudo, antes de você começar e vermos a carta, o texto sagrado, é tão maravilhoso você saber o que está no pano de fundo das Escrituras. Ou seja, o que é que está por trás, qual é o contexto daquilo. A hermenêutica, ela tem algumas regras de boa interpretação. Por exemplo, você saber o contexto imediato. Professor, o que é contexto imediato? É o que você lê antes do texto e o que segue o texto. E não apenas um texto isolado, você vê o contexto imediato. Você também analisar o contexto histórico, social daquela época, o que estava acontecendo ali naquela época. Outra regra é você analisar o contexto geográfico, o contexto arqueológico. E quando você sabe essas coisas, você consegue interpretar a Bíblia de forma muito mais adequada, de reta interpretação. Então eu quero te mostrar um pouquinho como que era a cidade de Esmirna no passado e também hoje, eu vou te mostrar agora. A cidade de Esmirna era a mais bela cidade da Ásia Menor. Lembrando que a Ásia Menor, como eu falei na aula passada, não entenda a Ásia como continente asiático, né, o maior continente do planeta Terra. Não, a Ásia Menor é o que nós conhecemos hoje como Turquia. E essas 7 igrejas da Ásia Menor ficavam ao sudoeste da Turquia, o que nós conhecemos hoje. E esta cidade de Esmirna, aonde passou essa carta, para onde foi dirigida essa segunda carta, era a mais bela cidade da Ásia Menor. O nome Esmirna vem de mirra e significa cheiro suave. Das 7 cidades do Apocalipse, esta é a única que ainda existe. É a cidade de Izmir, na Turquia. Izmir em turco, Esmirna em português, né? A terceira maior do país. Ela está situada a 70 quilômetros de Éfeso e 100 quilômetros de Pérgamo. É legal você ver isso porque a primeira carta foi enviada para Éfeso, 70 quilômetros de distância foi enviado para Esmirna e depois 100 quilômetros de distância foi enviada para Pérgamo. Essa era mais ou menos a distância das igrejas daquela época, né? Hoje nós temos igrejas uma do lado da outra no mesmo quarteirão, né? Mas no caso dessas igrejas da Ásia Menor, a distância era de 70 quilômetros, né? O que é 70 quilômetros? Para quem mora aqui em São Paulo e entende um pouquinho do que eu estou falando, a Praia Grande, que é a cidade onde eu moro, até São Paulo dá mais ou menos 70 quilômetros. Esta era a distância de uma igreja para outra, mais ou menos naquela época. Quer dizer, era bem distante uma da outra. Ou seja, das cidades que nós vamos falar aqui nesse curso das cartas do Apocalipse, a única cidade que ainda existe hoje é a cidade de Esmirna.
Veja, eles permaneceram fiéis, a cidade permanece fiel até hoje. Eu vou te mostrar algumas coisas interessantes sobre isso. Aqui está algumas fotos da Esmirna atual, a cidade de Izmir, né? A cidade metropolitana aí passa de 4 milhões de habitantes. É muita gente, né? O distrito mesmo de Esmirna tem aproximadamente 100 mil habitantes, mas essa metrópole aí, 4 milhões de habitantes, né? Então você vê a estrutura que está essa cidade hoje, tá? Nessa foto que está aparecendo para você aí. Vamos para o texto, então. E agora, desse texto, você vai perceber quantas coisas maravilhosas nós vamos extrair. Você já conheceu um pouco da cidade, eu trouxe só um pouquinho aqui de história, daqui a pouco eu vou trazer mais, para você encaixar todo o texto sagrado na história desse capítulo, tá? Vamos lá. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Versículo 10 até o 11 agora. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Quase que eu passo aqui, né? Eu queria voltar aqui. Veja só, pessoal, uma coisa interessante da homilética, né? A homilética é a arte de pregar. A hermenêutica anda junto com a homilética. A hermenêutica é a arte de interpretar. A homilética é a arte de pregar, né? De você expor as escrituras. Uma das coisas mais interessantes de você fazer é você fazer a leitura do texto uma ou duas vezes, se for o caso, e de forma contínua, para que você absorva todas as palavras desse texto, respeitando a pontuação, respeitando a pausa, tendo uma leitura com modulação na voz. Quando muda o personagem, você modula a voz. Assim você consegue absorver melhor já o conteúdo. Então nós fizemos uma leitura contínua agora para você assimilar de primeira instância assim o conteúdo. Esta é a carta que foi enviada. Vamos esmiuçar essa carta agora e você vai ver que nesses breves versículos, né, de 8 a 9, de 10 a 11 que nós vemos aqui, esses 4 versículos, você vai ver como é rica a palavra de Deus e quanta coisa você vai aprender hoje nessa aula. Talvez coisa que você nunca aprendeu, você vai aprender agora. Preste bem atenção. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve... É o texto que nós lemos agora no versículo 8. Agora eu vou destrinchar versículo por versículo com vocês, né? O que é anjo da igreja? Eu já falei na aula passada, na aula sobre Éfeso. O anjo da igreja é o bispo da igreja, é o supervisor da igreja, é o líder da igreja, é o pastor da igreja, ou até mesmo o mensageiro da igreja. Talvez essa seja a melhor interpretação do texto. Por quê? Porque a palavra angelos, que é a palavra grega original para essa palavra anjo, significa realmente mensageiro. Então, ao mensageiro da igreja, ao anjo da igreja, né? Ao bispo da igreja. E um dos detalhes, tem uma fotinha que eu coloquei aí, é uma foto meramente ilustrativa, né? Nós não temos ao certo como era a foto de Policarpo, mas eu apenas peguei uma foto ilustrativa. Mas um dos pastores de Esmirna foi o bispo Policarpo, Policarpo de Esmirna, discípulo de João. O bispo Policarpo, ele foi martirizado em 155 depois de Cristo. Eu vou falar bastante sobre ele hoje, daqui a pouco eu falo mais sobre ele, né? Mas só para você saber que essa carta foi escrita à igreja de Esmirna, e anos depois, esse bispo foi pastor dessa igreja, né? O bispo Policarpo de Esmirna, que foi um mártir, ele foi para a fogueira, tá aí na ilustração para você. Eu vou contar um pouquinho da história dele para você, e você vai ver como a Bíblia encaixa com a história, e isso é maravilhoso, né? Vamos lá, então esse que é o anjo da igreja, é aquele que dirige a igreja ou o mensageiro da igreja, ok? Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último.
Veja só, irmãos, quando Jesus fala isso para aquela igreja, eu sou o primeiro e eu sou o último, ele revela algumas coisas com esta frase. Primeiro, ele revela a sua eternidade. Jesus é eterno. Jesus não é um ser criado. Jesus é o Deus eterno, junto com o Pai e com o Espírito. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Algumas pessoas não conseguem entender isso, mas quando você vê algumas afirmações como essa, por exemplo, eu sou o primeiro e eu sou o último, encaixa com o texto de Salmos que diz que de eternidade a eternidade tu és Deus. Encaixa com o texto, por exemplo, de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que fala que em Belém nasceria o renovo de Israel, ele que era desde os tempos da eternidade. Ou seja, Jesus mostra que ele é o primeiro e é o último. Ele é o alfa e ele é o ômega. Por que alfa e ômega, professor? Porque alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra do alfabeto grego. É como se nós falássemos hoje de A a Z. Eu sou o A e eu sou o Z. Jesus falou, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o princípio e eu sou o fim. Ele mostra a sua eternidade. Jesus é eterno. Agora olha que interessante, ele mostra também a sua divindade. As pessoas duvidam se Jesus é Deus. Ora, mas o Pai é Deus, Jesus também é Deus, e algumas pessoas algumas seitas chegam até rebaixar Jesus para um Deus inferior. Mas veja só, quando ele fala que ele é o primeiro e o último, eu coloquei para você nesse slide aí um texto de Isaías 44, versículo 6. Leia comigo esse texto para você ter a revelação completa agora. Assim diz o Senhor, e aqui é o Senhor, né? Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim, não há Deus. Ora, se Jesus não é o Deus verdadeiro, alguns vão dizer assim, não, Jesus é um Deus menor e Jeová é o Deus verdadeiro. Jesus é um Deus criado, Jesus não é um ser eterno e tentam rebaixar a divindade de Jesus. Mas veja só esse texto, Isaías 44, quem está falando aqui é o Senhor, assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último e não há ninguém além de mim. Ora, quem é o primeiro e o último? Jesus que falou isso lá em Apocalipse? Ou Deus que falou isso, o Senhor que falou isso em Isaías 44? Os dois, porque os dois são um. Jesus é um com o Pai e com o Espírito. Aqui está a prova que Jesus é Deus. Jesus é o Deus verdadeiro. Jesus é o Deus verdadeiro e é a segunda pessoa da Trindade. Veja que revelação. No primeiro versículo dessa carta, olha quanta coisa você está aprendendo. No primeiro versículo, na primeira metade do versículo, ok? Vamos lá. Ele diz o seguinte, além de eu ser o primeiro e eu sou o último, eu estive morto e tornei a viver. Eu sou aquele que esteve morto e tornou a viver. Jesus sempre usou a geografia e a história das igrejas para falar com elas. E olha que interessante, quando ele fala, eu estive morto e tornei a viver, ele não fala só da sua ressurreição, da sua morte. Ele está falando com aquela igreja, com aquela cidade. Por quê? Primeiro, pode ser uma indicação da destruição e ressurreição da cidade de Esmirna. A cidade de Esmirna, ela foi construída, 400 anos depois foi destruída, 400 anos depois foi reconstruída. É uma cidade que renasceu das cinzas. É uma cidade que foi reconstruída, que ressuscitou. Jesus pode então estar usando a geografia ali para falar com aquela cidade. Olha, vocês estavam mortos e tornaram a viver. Eu sou aquele que estive morto e tornei a viver. E pode ser também uma referência a Dioniso, não confunda com Dionísio, com Dioniso, um deus pagão, cuja lenda dizia que ele havia sido morto e havia ressuscitado. Jesus então está ali confrontando esse deus Dioniso, é uma das interpretações, dizendo o seguinte, não, eu sou aquele
que estive morto e ressuscitei e tornou a viver. Não esse Deus Dioniso que vocês servem aqui de forma pagã aqui nessa cidade. Então Jesus, veja só, não é só uma leitura bíblica. Não é só ler ali e dizer assim, ele falou que ele estava morto e ressuscitou. Jesus falou que morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Não é só isso. Por trás disso há mais revelações. Jesus está falando sobre aquela cidade. Jesus está falando também sobre os deuses daquela época. Olha que interessante você estudar teologia. Fica muito mais rico o seu sermão, o seu estudo. Você se aprofunda muito mais. Isso é maravilhoso, não é verdade? Vamos lá, vamos continuar a leitura aqui. Jesus fala assim para aquela cidade, para aquela igreja daquela cidade. Eu conheço a tua tribulação. Diferente de outras cartas, que ele diz o seguinte, eu conheço as tuas obras. Para Esmirna, Jesus não fala conheço as tuas obras. Ele fala conheço a tua tribulação. E é interessante nós lermos isso, eu marquei aí no slide para você. A igreja de Esmirna estava passando por provas. Os cristãos estavam sendo mortos por causa de Cristo. Em certa ocasião, 1.200 cristãos foram lançados do Monte Pagos, um dos montes que tem nessa cidade até hoje. Em seguida, mais 800 cristãos, quer dizer, de uma só vez, 2.000 cristãos foram mortos pelo martírio, lançados do Monte Pagos, precipitados ali, porque não quiseram cultuar ao imperador, porque não se dobravam aos deuses daquela época, inclusive Roma, inclusive a deusa Roma, inclusive a Dioniso, como eu falei, né? Inclusive ao imperador, o culto ao imperador era muito forte nessa cidade e aquela igreja estava passando por provas de tribulação. Pessoas estavam morrendo. E olha que interessante, Jesus, aquele que anda no meio dos candeeiros. O que é candeeiro, professor? Nós vimos na aula passada, candeeiros são as igrejas, né? Aquele que anda no meio das igrejas, ele conhece a nossa tribulação. Isso conforta o nosso coração, porque não é um Deus distante, mas é um Pai que sabe o que estamos passando. Eu sei o que vocês estão passando. Eu conheço a tua tribulação. Não só isso, ele diz o seguinte, eu conheço também a tua pobreza. E há um parênteses no texto, Jesus está dizendo o seguinte, mas tu és rico. A igreja em Esmirna era extremamente pobre. O termo pobreza aqui nesse texto, era uma pobreza econômica mesmo. Eles eram extremamente pobres. Jesus fala para aquela igreja, tu és rica. É muito legal isso, porque Esmirna não era uma igreja da capital como Éfeso. Esmirna não era uma igreja de uma cidade rica como Laodiceia. Mas era uma cidade bela, porém a igreja era muito pobre, talvez por causa da perseguição, porque os cristãos se afastaram, perderam alguns privilégios, os cristãos eram pobres. Mas olha que interessante, mas para o Senhor, ele diz que ela era rica, pobre para os homens, mas rica para Deus. Nessas 7 cartas do Apocalipse, para Esmirna, o Senhor fala, você é pobre, mas és rica. Para Laodiceia, que dizia ser rica, ele dizia, tu és pobre, cega, nu, miserável. Aquilo que o homem vê não é o que Jesus vê. O homem vê de uma forma, Jesus vê de outra. Veja que interessante, meu querido irmão. Talvez você faz parte de uma igreja num bairro pobre. Talvez a sua igreja é pobre. Talvez você seja pobre. E às vezes a gente olha para uma igreja suntuosa, templos gigantescos, pilares, luzes, equipamentos, lugares estratégicos, e aí você de repente olha para a sua igreja, uma igreja muito simples. Eu quero dizer para você, o Senhor não vê essas coisas. O homem vê essas coisas. O Senhor não vê essas coisas. O Senhor vê Esmirna e diz assim, você é pobre para os homens, mas é rica para mim. Os homens veem você como uma cidade, como uma igreja pobre, mas eu vejo você como uma igreja rica. Nós devemos agradar a Deus. Nós devemos ser ricos para com Deus e não só ricos para com os homens.
Tem muitas igrejas ricas aqui nessa terra, que aos olhos do Senhor são pobres. Enquanto para muitos aqui as igrejas são pobres, para o Senhor a igreja é rica. Eu espero que você tenha se alimentado aqui até agora desse conteúdo e fortalecido o teu coração. Meu desejo como professor aqui nesse curso para você é que você não aprenda só o texto. Isso aqui não é um texto morto. A Bíblia é eficaz, é um texto vivo. Ela penetra no nosso coração, ela alimenta a nossa alma, ela faz brilhar nossos olhos, ela aquece a nossa fé. Talvez você estava desanimado aí porque você se achou pobre. Talvez você é pastor, Deus está me dando uma direção para falar com você sobre isso agora. Talvez você é um pastor num lugar muito pobre, num lugar muito precário, mas você é rico para Deus. Talvez você está numa missão e nessa missão o Senhor quer te usar e você é muito rico para com o Senhor. Não só isso, o Senhor fala o seguinte: olha, eu sei que vocês estão sendo difamados. Por quê? Porque há no meio de vocês aí uma blasfêmia daqueles que a si mesmos se declaram judeus e não são. Nesse termo aqui, você vê que difere um pouco de Éfeso, porque lá na carta anterior, o Senhor fala assim: olha, Éfeso, vocês colocaram os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Aqui ele fala, esses se declaram judeus e não são verdadeiros judeus. Porque enquanto, como eu já falei, enquanto em Éfeso eram falsos apóstolos, aqui eram falsos judeus, pessoas que delatavam, é como se fosse uma delação premiada mesmo, já vou te mostrar por quê, denunciando os cristãos, né? E aí o Senhor fala o seguinte: antes vocês são sinagoga de Satanás. Sinagoga é o lugar onde os judeus se reúnem. Os judeus denunciavam os cristãos porque eles não cultuavam ao imperador. Eles acusavam os cristãos por ter medo de perder este privilégio, pois o cristianismo parecia uma seita do judaísmo. O que é que os judeus fizeram? Os judeus mesmos não adoravam o imperador e não cultuavam o imperador, mas foram lá e acusaram os cristãos de não adorarem o imperador e não cultuarem a César, coisas que eles mesmos não faziam, né? Isso é interessante, mas eles delataram com medo, porque as pessoas enxergavam o cristianismo não como uma religião separada. Hoje nós vemos, judaísmo é uma coisa, cristianismo é outra coisa. São duas religiões separadas. Uma não é a continuação da outra, são duas religiões. Hoje existe ainda o judaísmo e existe o cristianismo. Naquela época, os judeus tinham algumas seitas. Você vai lembrar muito bem, nas escrituras nós temos os fariseus, nós temos os essênios, os saduceus, os zelotes. E aí parecia que o cristianismo, os cristãos, era mais uma seita dentro do judaísmo. Então, para eles não perderem o privilégio de não precisar adorar o imperador, porque havia um acordo de Roma com os judeus, para que os judeus não adorassem o imperador, né? Agora eles foram lá e denunciavam os cristãos, e os cristãos eram perseguidos por causa disso e mortos por causa disso. Veja que terrível isso aqui, irmãos. No versículo 10 ele diz o seguinte: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Eu já li até um pouquinho a mais aqui. Não temas as coisas que tens de sofrer. Aqueles crentes estavam sendo encorajados a passar pela tribulação que ainda viria sobre eles. Eles estavam prestes a entrar num período de sofrimento. Antes disso, o Senhor já os consolara, dizendo: não temas. O Senhor está falando o seguinte: olha, não temas. Vocês vão encarar problemas difíceis. Vocês vão encarar perseguições. É interessante que você vê na frase: não temas as coisas que vocês têm de sofrer, que vocês vão passar. Parece um aviso aqui de Jesus. Jesus nunca foi desonesto. Porque tem muito pregador desonesto hoje. Em que sentido? A sua vida vai ser só vitória. A sua vida vai ser um mar de rosas. A sua vida vai ser bonança. A partir de agora vai chegar um tempo de bonança. Jesus nunca falou isso.
Muito pelo contrário, ele disse o seguinte: no mundo tereis aflições. Quando Jesus chama os seus apóstolos, ele diz o seguinte: olha, vinde, eis que vos envio como ovelhas em meio a lobos. Ele nunca foi desonesto. Ele dizia o seguinte: vos matarão, vos maltratarão, atirarão pedras contra vós, sereis odiados por causa do meu nome. Jesus nunca foi desonesto quando chamou os seus discípulos. É engraçado que hoje, a pregação de hoje em dia, não tem mais esse negócio, né? Olha, porque tá assim: venha e o Senhor vai transformar a sua vida. Calma que não é bem assim. Venha e Ele vai dizer para você: não temas. O conforto e o consolo aqui é o próprio Deus falar para você: não temas. Seja forte naquilo que você vai enfrentar. Não temas as coisas que você vai ter que passar. O Senhor nunca isentou os cristãos de passarem por provas, mas o Senhor sempre os fortaleceu para que eles passassem pelas provas. Alguns de vocês estão prestes a ser lançados em prisão. Olha só o que Jesus falou que eles viveriam ainda. O que é esse lançar em prisão? E é interessante porque as prisões de Roma, os romanos não cuidavam das prisões. Os prisioneiros morriam de fome, ou de lepra, ou de pestilência. Ir para uma prisão não é ir para um spa, ser alimentado, ter troca de roupa de banho, de cama. Tem algumas prisões de alguns políticos aqui hoje no Brasil, são cheias de regalias, né? TV, internet. Interessante essas coisas, né? Não, lá aqueles cristãos iam ser presos e a masmorra em que eles ficariam, eles estariam indo para um caixão. Era algo muito grave, então Jesus já alerta eles: vocês serão presos por causa do meu nome. Olha que interessante. E vocês vão ser colocados à prova. Eu estou lendo aqui apenas o comecinho do versículo 10. Postos à prova, os crentes estavam prestes a serem levados para a banca de testes. O Senhor estava testando a fidelidade da igreja. Irmãos, a nossa fidelidade não é testada quando está tudo bem. Chegar numa igreja que está tudo bem, sentar ali no culto, escutar a palavra, ir embora para casa, está tudo bem. Enquanto está tudo bem, você não mostra a sua fidelidade. Você só mostra a tua fidelidade quando você é colocado à prova. Fidelidade só é provada quando você entra na prova. Ali você mostra: fui fiel a Deus. É quando acontece um problema na igreja e você continua fiel ao Senhor. É quando acontece uma fofoca na igreja ou não acontece fofocas nas igrejas. Ou tem alguma igreja que você conhece que está isenta de fofoca. Não que seja o correto fazer, mas infelizmente são compostas de pessoas pecadoras como eu e você, e que são falhas. E quando acontece uma falha, aí que nós mostramos a nossa fidelidade. E quando estamos passando por tribulações, e quando mesmo servindo a Deus, sofremos enfermidades, perdas, falências, é nessa hora que nós mostramos a nossa fidelidade, na pobreza, na enfermidade, na luta, na prova, quando as tempestades da vida se arremessam contra nós, é ali que nós mostramos a nossa fidelidade. Jesus está alertando: vocês vão para a banca de testes. Talvez você está me assistindo agora, são centenas de pessoas aqui me assistindo nesse curso. Talvez milhares de pessoas assistindo nesse curso. Você está sendo colocado à prova por Deus? Será que é uma prova que você está passando? A pergunta é: você vai passar nesse teste? Você está fiel a Deus? Você pode falar como Paulo: eu tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor me fortalece e eu permanecerei fiel ao Senhor, custe o que custar, como Jesus nos orientou a fazer. Eu espero que você, sendo colocado à prova, assim como Abraão foi um dia em Gênesis 22, Deus colocou Abraão à prova e falou: me dá seu filho. Abraão passou nessa prova e hoje é conhecido como o pai da fé. Como é que nós seremos conhecidos daqui a alguns anos? A geração mais infiel ou a geração
que permaneceu, mesmo em meio a pestes, que mesmo no meio de coronavírus, de isolamento social, eu não sei quando que você está assistindo esse curso, mas estamos agora em 2021, no meio da pandemia do coronavírus, do Covid-19, os cultos estão sendo interrompidos, as cadeiras estão afastadas umas das outras, 1,5 metro, para que não haja contaminação das pessoas. As pessoas têm que usar máscara dentro da igreja para cantar louvores, não pode abraçar mais. Muitos do grupo de risco não estão indo para a igreja. Eu estou contando essa história para você, talvez daqui 10 anos você nem sabe o que nós passamos hoje aqui, mas a igreja permanece fiel. Quem é fiel a Deus quando tem coronavírus, quando não tem coronavírus. Quem é fiel a Deus é fiel quando a igreja está fechada por conta de um decreto para que haja isolamento social e é fiel quando a igreja está aberta. O Senhor está colocando à prova a sua igreja. Será que seremos aprovados pelo Senhor? Parte B do versículo 10. E tereis tribulação de 10 dias. E aqui vai algumas interpretações eu quero mostrar para você. Tribulação de 10 dias tem algumas possíveis explicações aqui, tá? Primeira explicação, que esses 10 dias seriam 10 anos e que os próximos 10 anos daquela igreja seriam 10 anos de tribulação. É uma interpretação talvez até um pouco forçada, porque o texto não fala 10 anos, o texto fala 10 dias. Em alguns momentos, alguns intérpretes da Bíblia entendem que dias na Bíblia em alguns momentos são anos, então que nesse caso seriam 10 anos. Outra interpretação é que essa tribulação de 10 dias que Esmirna passaria seriam 10 imperadores subsequentes. Daquela época em que a carta foi escrita, você conta 10 imperadores romanos que perseguiram a igreja e esse seria o tempo de 10 dias de tribulação, que também pode se tornar uma interpretação um pouco forçada. Por quê? Porque o texto não fala 10 imperadores, o texto fala 10 dias. Eu só estou mostrando para você que faz o curso aqui com o Teu Lugar e você sabe que eu não gosto de puxar sardinha para o meu lado e dizer o seguinte, olha, essa é a interpretação verdadeira. Eu gosto de mostrar todos os lados para você poder estudar e você saber o que cada um pensa e analisar aí na sua casa qual a melhor interpretação desse texto, tá? Outra interpretação é que seria um período completo, porque 10 na literatura apocalíptica seria um período completo, então seriam 10 dias, mas não literais, seria um período completo. E a última interpretação, essa é a que eu adoto, não quer dizer que é a que você deve adotar, que seriam 10 dias literais. O Senhor falou, vocês vão passar 10 dias de tribulação. É o que o texto está mostrando. Eu não gosto de ir além do que o texto está mostrando. Pode cair muito na minha interpretação, eu estaria preenchendo uma lacuna que o texto não está falando claramente. Cuidado com isso daí. Alguns ainda tentam vincular esse texto com Daniel 1, versículo 12 e 14, mas não parece ter ligação nenhuma. A única ligação que tem Apocalipse 2, 10 com Daniel 1, 12 e 14 é o número 10. Não há nenhuma outra ligação desses dois textos, mas algumas pessoas insistem em ligar a igreja de Esmirna com Daniel, que foi posto à prova por 10 dias. E a igreja também seria colocada à prova por 10 dias. A única ligação é o número 10, o mesmo período que Jesus falou aqui nessa carta. Olha que interessante, irmãos. Talvez você passou lendo essa carta, você nunca parou para identificar o que significa esses 10 dias. Não é legal você aprender aqui no Teu Lugar um pouquinho mais? Veja, numa frase, quanta coisa você pode aprender, numa live, numa aula, num curso, quanta coisa você pode aprender? Isso é maravilhoso, não é verdade? Vamos lá, olha a orientação de Jesus para essa igreja. Ser fiel até a morte. Agora vai ficar talvez a parte mais interessante desse curso, dessa aula aqui. Ser fiel até a morte. Esse termo ser fiel até a morte, irmãos, não significa ser fiel até morrer, até você envelhecer e morrer. Ser fiel até a morte é, seja fiel mesmo correndo o risco de morrer, de perder a vida, correndo risco pela perseguição. Então seja fiel até que te levem numa bifurcação. Ou você nega Jesus, ou você morre. É isso que é ser fiel até a morte.
Não é aquele irmão que viveu a vida toda, olha, esse foi um servo de Deus, olha, essa foi uma serva de Deus que viveu anos e foi fiel até o dia que morreu. Não, não é isso que está falando, não. O texto está mostrando pessoas que devem ser fiéis a Deus até o julgamento de perder a cabeça. É diferente o termo aqui. Agora, olha que interessante, segure aí, porque essa é a parte mais interessante, talvez, dessa aula de hoje. Como foi o caso de Policarpo de Esmirna, bispo desta igreja anos mais tarde, desta carta ter sido escrita. Então, Policarpo foi bispo dessa igreja, e veja agora o que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar o martírio de Policarpo. Eu extraí para vocês um texto de uma literatura sobre o martírio de Policarpo, para você aprender um pouquinho como que se comportou esse homem piedoso, devotado a Deus, bispo desta igreja de Esmirna. Acompanhe comigo. O martírio de Policarpo. Vamos ler, irmãos. Cuidado aí para você não se emocionar. As aulas dos cursos do Teologar emocionam a nossa alma. Venha comigo. Após orar, Policarpo foi trazido ao estádio. O irenarca Herodes tentou convencê-lo a poupar sua própria vida caso oferecesse sacrifícios a César. Policarpo recusou. Claro, um homem de Deus não vai fazer sacrifícios ao imperador. Ele estava sendo julgado ali, ele foi acusado, ele foi delatado pelos judeus e agora ele estava sendo levado a julgamento. E após orar, ele estava orando, ofereceram para ele alívio. Se ele recusasse Jesus e oferecesse sacrifício a César. Quando ele foi apresentado, a multidão se pôs em alvoroço. O procônsul perguntou: "O senhor é Policarpo?" Ao ouvir a resposta afirmativa, o procônsul tentou persuadi-lo a renegar Jesus, a renegar a Cristo. E disse o seguinte: "Respeite sua idade avançada. Jure pelo gênio de César. Diga, fora os ateus!" Policarpo, porém, fitando toda a multidão, com o semblante carregado e acenando com a mão para todos, disse: "Fora os ateus!" Ele repetiu a mesma coisa que o procônsul falou para ele repetir. "Fala, fora os ateus!" Ele falou: "Fora os ateus!" Em seguida, o procônsul insistiu que dissesse: "Jure, e eu o porei em liberdade. Condene Cristo." Policarpo respondeu: "Por 86 anos eu o servi, e ele nunca me fez ofensa alguma. Como então posso blasfemar contra meu rei e meu salvador?" Veja só. O procônsul disse então a Policarpo: "Tenho feras a meu dispor. A elas vou atirá-lo a menos que se arrependa." Policarpo, contudo, respondeu: "Chame-as então, pois nós não estamos acostumados a nos arrepender do que é bom para adotar o que é mal, e eu aceito abandonar o que é mal pelo que é justo." Veja isso, irmão. Policarpo, um senhor de 86 anos de idade, piedoso e temente a Deus. Propuseram para ele negar Jesus, negar a Cristo e blasfemar contra o Rei Salvador. Ele disse: "Eu tenho 86 anos. Ele nunca me fez mal algum. Como eu posso blasfemar contra o meu Deus?" O procônsul, que queria persuadi-lo, disse: "Olha, eu tenho feras. Eu tenho feras a meu dispor, eu vou atirá-los às feras, elas vão devorar você. Agora é melhor você se arrepender, dá tempo para você se arrepender ainda." Ele disse: "Chame as feras." Porque nós cristãos não estamos acostumados a nos arrepender do que é bom para adotar o que é mal, mas nós abandonamos o que é mal e absorvemos o que é justo. Que testemunho fiel! Veja, não para por aqui. Novamente, o procônsul lhe disse: "Se não se arrepender, eu farei que seja consumido pelo fogo, já que percebo que menosprezas as feras." Quer dizer, bom, as feras não te assustaram, Policarpo? Eu vou te queimar numa fogueira. Policarpo respondeu: "O Senhor me ameaça com fogo que queima por 1 hora
e depois morre. O Senhor desconhece o fogo do futuro juízo e o castigo eterno reservado para os ímpios. Mas por que demorar? Faça o que o Senhor quiser. Você percebeu a fidelidade desse homem? Veja para finalizar. O oficial encarregado de cuidar das feras informou que não sobravam mais leões para soltar. Ficou então decidido que Policarpo seria queimado vivo. Os espectadores enlouquecidos foram correndo providenciar lenha para a fogueira. Policarpo não foi pregado, apenas amarrado. E assim morre um dos mártires, um dos maiores mártires que nós temos na história da igreja. É o martírio de Policarpo. Policarpo morre queimado numa fogueira, fiel a Deus. Eu fico me colocando no lugar de Policarpo e fico pensando na frieza, na fidelidade, no amor a Cristo. Aquilo que Jesus falou para aquela igreja, ser fiel até a morte. Policarpo viveu literalmente em sua vida. Você que está me assistindo neste curso tão abençoado, se você for colocado numa bifurcação, negue a Cristo, ou você vai perder o seu emprego. Negue a Cristo, ou eu não caso mais com você. Se você quer casar comigo, você tem que largar a sua igreja e a sua fé. Se você quer sobreviver, negue a Cristo, como acontece ainda em muitos países onde a igreja é perseguida. Quantos testemunhos nós vemos de países que são dominados pelos muçulmanos, pelo islamismo, em que as pessoas são martirizadas porque se convertem a Cristo, ainda hoje. Você, talvez vivendo num país laico, com toda a liberdade, e quando for colocado à prova, assim como Policarpo, você permanecerá fiel? Essa é a pergunta que você deve fazer para você mesmo. Vamos prosseguir aqui. Ser fiel até a morte. E aí vem uma recompensa. Eu dar-te-ei a coroa da vida. Coroa da vida, o termo representa a salvação. Vou te dar a coroa da vida. Mas além disso, Jesus está falando através da geografia e da vida social daquela cidade. Olha que interessante. Por quê? Primeiro, Esmirna era chamada de coroa da Ásia Menor. Então está dizendo o seguinte, se você for fiel, eu vou te dar a coroa da vida. Talvez uma alusão à geografia daquela cidade. E também coroa da vida porque naquela época os atletas dos Jogos Olímpicos eram coroados com uma coroa de louros. Todos os atletas que ganhavam e subiam ao pódio era colocado em suas cabeças uma coroa de louro. E agora, Jesus está prometendo, olha, se vocês forem fiéis, haverá uma recompensa no final disso tudo. E aí, o que Jesus fala é a coroa da vida. Coroa da vida é uma metáfora para expressar a recompensa que nós, salvos, receberemos pela fidelidade que nós temos com o Senhor. Isso conforta o nosso coração, isso dirige a nossa vida. Pensar no nosso futuro muda o nosso presente. Saber que no final haverá uma recompensa para os fiéis me faz permanecer diante de Deus o tempo todo aqui na terra, até que Ele volte para buscar a sua igreja ou até que chegue a nossa hora de encontrar o Senhor por ocasião da nossa morte. Nós precisamos ser fiéis a Deus, porque o que espera do outro lado da vida, o que espera depois da morte a nós, é a coroa da vida, que está reservada para aqueles que são fiéis ao Senhor. Esta carta não foi só para aquela igreja. Essa carta ministra também o nosso coração para você permanecer fiel a Deus e receber a coroa da vida. Para finalizar aqui, o versículo 11, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Quer dizer, você precisa ouvir o Espírito Santo que age pela boca dos pregadores, por meio da santa igreja do Senhor, por meio do seu organismo vivo aqui na terra. O vencedor, como eu já expliquei na aula passada, é aquele que venceu as perseguições, venceu as guerras, que permaneceu fiel ao Senhor, venceu o pecado. De nenhum modo, ele diz nessa carta, sofrerá o dano
da segunda morte. O que é sofrer o dano da segunda morte? O que é isso, professor? Segunda morte. Ora, tem a primeira morte, que muitas pessoas vão experimentar e já experimentaram, e tem uma segunda morte, que é uma morte eterna. Eu vou explicar melhor para você nessa aula. A segunda morte, o que está dizendo é o seguinte: a promessa para aquela igreja fiel é que eles poderiam morrer por causa do martírio, seria a primeira morte, mas não pereceriam no inferno, que seria a segunda morte. Nenhum cristão sofrerá o dano da segunda morte. Professor, me explica um pouquinho melhor essa questão de morte, porque não sei se você sabe, na Bíblia tem 3 tipos de morte, e eu vou te mostrar agora para você entender melhor. 3 tipos de morte vai aparecer na sua tela. Tem a morte física, é a morte que você conhece, é a morte do corpo, né? É aquela morte que está acontecendo, infelizmente, por conta da pandemia, é aquela morte que acontece por causa das enfermidades, por causa dos martírios, é a morte do corpo. Quando você enterra uma pessoa no cemitério, ali é a morte física, a pessoa morre fisicamente. A Bíblia fala que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus, que o deu, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Então, nós temos a morte física na Bíblia, mas temos também a morte espiritual. O que é a morte espiritual, professor? A morte espiritual é a morte no pecado. É a morte no pecado. Efésios capítulo 2, a Bíblia fala: vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Como que é morto no delito e no pecado? É morto no pecado, como foi com Adão. Adão, não coma dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, senão certamente morrerás. Ele comeu. Não morreu fisicamente no mesmo instante, mas ele morreu espiritualmente na mesma hora que se afastou de Deus, abraçando o pecado e abandonando a palavra do Senhor. Esta é a morte espiritual. Até agora você aprendeu morte física, morte espiritual, e tem também a morte eterna, que está aparecendo para você aí nesse slide. A morte eterna é a segunda morte. O que é a morte eterna? É o contrário da vida eterna. Enquanto os cristãos viverão a vida eterna, os ímpios e os perdidos viverão a morte eterna. É a segunda morte. É essa morte que Jesus falou que aquela igreja não viveria e que os fiéis a Deus não viveriam. Quem é fiel a Deus não vive e não sofre o dano da segunda morte. Você aprendeu? Então, voltando aqui no texto, olha só. De modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Quem for fiel a Deus não vai perecer no inferno. Deu para você ver? Para concluir aqui esse estudo dessa aula maravilhosa, a palavra de Jesus para a igreja de Esmirna foi: conheço a tua tribulação e pobreza. Vocês ainda enfrentarão tribulações e perseguições, mas não temas, eu reservei o céu para vocês. Essa foi a palavra. E o encorajamento foi: sejam fiéis, não olhem para o sofrimento, lembrem-se da recompensa. Só mais um pouco e eu, Jesus, venho para buscá-los. Esta é a esperança que o cristão tem. Talvez você que está me assistindo aqui está passando por tribulações, por lutas, por problemas. Talvez você está sendo perseguido, talvez você é pobre, mas você é muito rico para Deus. Você é muito devotado, você tem uma vida no altar do Senhor. Talvez você está enfrentando tribulações na sua casa, perseguições por causa do nome do Senhor. Seja fiel até a morte e Deus tem para você a coroa da vida. Uma recompensa, um galardão para quando você morar no céu. Isso é maravilhoso. Eu espero que essa aula tenha abastecido você, te fortalecido, para que você cresça um pouquinho mais no conhecimento do Senhor, tá bom? Ficamos por aqui nessa segunda aula. Eu te vejo na próxima aula, em nome de Jesus. E aí, pessoal? Terminei de gravar aqui a aula, você viu que eu falei como se fosse um curso, né? Agora eu posso voltar a falar como se fosse uma live, mas não acabou aqui não, ó. Vem comigo, estamos aqui na conclusão, né?
Eu quero dar uma dica para você que me assistiu aqui. Daqui a pouco eu vou ler os comentários. Você pode comentar daqui a pouquinho. Eu quero ler e responder algumas perguntas aqui para você, tá? Preste bem atenção, pessoal. Preste bem atenção. Você pode ir além. Você tem gostado do conteúdo que você está recebendo aqui? A minha pergunta para você é o seguinte: você entende o que eu falo? Porque tem pregadores, irmãos, que pregam e a igreja não entende. Falam tão complicado, não entendem, as pessoas não entendem nada. As pessoas saem do culto e se perguntam assim: o que você aprendeu? Ah, não aprendi nada. Por quê? Porque o professor, o pregador não tem didática para ensinar. Você consegue entender o que eu estou explicando para você? Você consegue absorver o conteúdo? Né? Você escreveu, anotou aí, mas você aprendeu um pouco mais sobre Esmirna hoje? Essa é uma pergunta para você. Você quer ir além? Então eu quero te oferecer o nosso curso de escatologia. Professor, o que é escatologia? Escato é últimas coisas e logia é estudo ou doutrina. Então é o estudo das últimas coisas. Esse curso é um curso completo. Nós temos centenas, quase milhares de alunos matriculados neste curso. São 35 aulas, como essa que você teve agora, mas com muito mais profundidade, com uma apostila completa, com plantão tira dúvidas, com certificado de conclusão. Sabe o que é legal? Você tem um certificado assim na parede igual esse aqui, o meu, né? Ah, eu quero ter um certificado emitido pelo Teologar. Você quer ter um certificado? Você quer ser um aluno? Então eu te convido para você fazer parte do curso de escatologia. Sabe esses slides que passaram aqui na tela? Quem está no curso ganha os slides e lá são 358 slides para você absorver. E não só isso, você quer pegar os slides, ir lá na sua igreja e dar aula na sua igreja. Você quer dar aula sobre isso. Então você vai aprender, se formar um escatólogo e poder lecionar sobre escatologia. Eu vou dar alguns bônus para você, assim como eu dei semana passada. Se você quiser fazer a sua matrícula, eu te dou outro curso gratuito, que é o curso Cristianismo e Marxismo, Cosmovisões em Conflito. É um curso com mais de 16 aulas, quer dizer, são mais de 50 aulas aí somados para você aprender com o nosso instituto. Além desses módulos que são digitais, tá? O kit panorama, a apostila de homilética, o módulo de angelologia e 10 e-books apologéticos para você. Kit panorama, eu vou te ensinar o Antigo e o Novo Testamento. A homilética é para você aprender a pregar. E angelologia para você aprender sobre os anjos. Não é demais? Você quer fazer parte de uma turma aqui do Teologar? Na descrição desse vídeo tem um link para você clicar. Na semana passada, enquanto eu falava aqui, muitos se matricularam. Eu estava falando aqui, não estava vendo meu celular, mas chega aqui para mim a mensagem de cada pessoa que se matricula, eu vejo o seu nome aqui. Assim que você se matricular, aparece para mim aqui que você se matriculou, você vai fazer parte do hall de alunos aqui do Teologar e ter contato comigo. A gente faz mentorias exclusivas para os alunos através de videoaulas, né? Através de videoconferência. Assim, eu vejo você e você me vê, a gente conversa, bate um papo, tira dúvida. É muito legal. Se você quer aprender com a gente, clica aqui abaixo na descrição desse vídeo e faça sua matrícula do nosso curso. São 12 parcelas de R$ 48. A questão é, você tem R$ 48 para você investir no seu ministério, R$ 48 por mês para você investir no seu ministério, para você crescer no seu conhecimento. Então venha estudar. Eu quero acabar a live aqui e ver quantos alunos já vão fazer parte dessa nova turma agora e estar aqui dentro aprendendo com a gente sobre escatologia. Nesse curso, só para terminar aqui, eu falo de escatologia individual, coletiva e cósmica, além de explicar todo o plano escatológico, desde a era da igreja até o novo céu e nova terra. Tudo desenhadinho, na lousa, no slide. É coisa linda o nosso curso, tá? Então venha estudar com a gente. Ok, pessoal? Muito legal, né? Vamos lá. Agora eu tô vendo aqui os comentários. Espero que você tenha aprendido um pouco mais, né? Comente aí, pessoal. O que você achou? O que você quer perguntar? Eu vou abrir aqui para você fazer perguntas, comentar. Eu vou ler alguns comentários e bater um papo com vocês agora. Agora são 9 horas da noite. Olha que papo gostoso. Você tá aqui nessa live, né? Já bater um papo agora, tá?
Vamos lá, vou ler nos comentários, só esperar você comentar, tem um delayzinho enquanto eu falo e você comenta, vou esperar assim eu já vou lendo aqui, ok? Fernando, Priscila, tudo certo aí? Tudo ok na live? Minha equipe tá aqui hoje, fiquei bem mais tranquilo, né? As aulas são gravadas, só estão perguntando aqui. Você pode estudar na hora que você quiser com o nosso curso, tá bom? Dica enquanto você está escrevendo. Eu vou remover amanhã a aula de Éfeso. E aqui eu terei... e essa aula aqui vai ficar pouco tempo, então aproveita, tá bom? A Estela fala assim, Pastor Tardes, caro irmão, como admiro e gosto de suas aulas e sua maneira de ensinar. Muito obrigada. Legal, Estela, eu que agradeço, viu? Ana Paula, que estudo abençoado, meu coração está em chamas. Que palavra maravilhosa e transformadora. Ana Paula, vamos falar a verdade. A teologia que vale é aquela que mexe com o nosso coração, né? Esse negócio aí de teologia esfriar o crente é balela, né? Ou o teólogo é muito frio mesmo, ou o solo que está caindo a palavra não está aquecendo nada ali, né? Vamos lá. Vou pegar aqui. A Miriam falou que tá chegando atrasada, né, Miriam? Eu vou deixar mais um pouquinho, tá? Para você poder assistir. Daqui a pouco você pode voltar e assistir, tá? Vamos lá. O Cícero falou, gostei muito. A Ariete, amei a aula. A Giovana, foi tudo de bom, muito legal. Amei, que Deus abençoe a cada um de nós sempre. O que significa procônsul? O Paulo perguntou, né? Paulo era um dos oficiais do Império Romano. Assim como tem soldados, né? O procônsul tinha um cargo importante, capaz até de julgar as pessoas, né? E mandá-los na prisão. Então esse procônsul tinha um cargo, era um oficial do Império Romano, que tinha poder de mandar matar até, tá? Vamos lá. A Zélia, boa noite, aula abençoada, muito rica, né? A Brenda, muito bem explicada. A Sara, meio estudo. O que mais aqui? Parabéns, muito bom, que Deus abençoe, amei, oro sempre por você. Obrigado, Antônia, que bênção. Rafael Oliveira, bispo, podemos identificar a igreja que está sendo perseguida na Ásia, Oriente Médio e outras partes do mundo como a igreja de Esmirna? Sim, Rafael, eu não quero dizer assim que essas são as igrejas de Esmirna, mas assim como aconteceu com Esmirna no passado, essas igrejas hoje ainda estão passando por isso. Aqui no Brasil não, né? Esse negócio de fechar a igreja por causa do coronavírus, irmãos, é por causa do coronavírus, né? Porque não está fechando só a igreja. Está fechando também centro de macumba, sinagoga dos judeus, mesquita islâmica, né? Perseguição mesmo é assim, você não pode ser cristão aqui. Se você for cristão, você vai perder a cabeça. Né? Então, e tem muita igreja passando por isso, tá? A Ana Lúcia tá falando assim, eu já sou aluna e eu tenho esse bônus. O José falou, uma super aula, né? Os alunos aí do Instituto vai colocando aí para incentivar o pessoal a fazer, né? O Gilmar, ou a Gilma Tavares, como faço para poder me matricular nos seus estudos? Gilma, aqui na descrição do vídeo, é que você está com o bate-papo aberto, né? Você tem que fechar o bate-papo, tá? E aí você vai ver na descrição do vídeo um link. Faça o nosso curso, tá? Pri, se você puder pegar o link, não sei se consigo colocar nos comentários, aí o pessoal vai pegando ali também, tá? E aí você pode se matricular. Venha mesmo, irmãos, é a hora de se matricular, é hora de aprender. Tempo de pandemia, não é tempo de você ficar sem fazer nada. Imagina você sentar na frente do seu computador e de repente colocar ali a tela do seu celular, da sua TV e aprender escatologia, sabe? A gente fica fazendo tanta coisa, de repente você pega uma série do Netflix aí, nada a ver, né? Cheio de pornografia. Pegue um estudo bíblico honesto que vai te fazer crescer. Olha, irmãos, vai lá e faz o curso que é bênção, tá? Elizabeth, gratidão pela aula. Tiago Peterson, aula maravilhosa. Adão e Eva tiveram morte eterna? Boa pergunta, né, Tiago? A salvação, ela pertence a Deus. E o julgamento também pertence a Deus, é departamento do céu, né? A gente julgar se uma pessoa foi salva ou não, a não ser aquelas que a Bíblia fala que foram salvas, né? Ou, por exemplo, da galeria da fé de Hebreus capítulo 11. Tirando isso,
Como a gente vai saber se essa pessoa está salva ou não? Principalmente Adão e Eva que pecaram, né? Então, não dá para saber, ok? Não dá para saber. Olha, o Marco Antônio fala assim, aula muito boa, a gente fica ligado o tempo todo, tem outros estudos que eu até durmo, né? Ai, ai, ai. A Elaine Maximiano, qual das 7 igrejas mais se compara com a nossa aqui no Brasil, na sua opinião? A igreja de Laodiceia, Elaine, que vai ser a última igreja que a gente vai estudar, tá? Que é a igreja que fala, que é a igreja da prosperidade, a igreja que acha que é rica, mas que é pobre, vazia, né? Cega, nua. A Priscila Amoroso, Pri Amoroso, está aparecendo para você no comentário aí, colocou o link do curso. Se você clicar nesse link aí, você vai para uma página, e aí você vai lá ver como é que funciona o curso, os bônus, se matricula lá, faz parte, e aí você vai fazer parte aqui dessa turma abençoada aqui, tá bom? Vamos lá. Ó, mais perguntas. Ó, o pessoal tá falando assim, ó, eu fiz o curso, o Geraldo tá falando, eu fiz o curso Extraordinário Material. Ó, depoimento de aluno aqui, o Geraldo Araújo, tá? O que mais? Luiz Fernando, será que as cartas às igrejas do livro do Apocalipse não são proféticas, servindo para mostrar que no fim dos tempos a igreja estaria dividida e para mostrar os pecados de cada um para arrependimento? Então, Luiz Fernando, muitas pessoas interpretam as cartas do Apocalipse em dispensações, por exemplo, ou então para o fim dos tempos, né? Mas é uma interpretação e nós temos que tomar cuidado com a interpretação. Por quê? Porque interpretação é interpretação. E aí tem um elemento ali, que é o intérprete. Você vê, há 10 tipos de interpretação diferentes para essas cartas do Apocalipse, né? Quem lê o Apocalipse de forma preterista, lê de uma forma. Quem lê de forma futurista, lê de outra. Então, interpretação é interpretação. Por isso que eu gosto, eu prefiro me ater ao texto. O que o texto fala, você fala. E o que a Bíblia não fala, você não fala. O Cícero colocou assim o Apocalipse fica mais fácil de entender. Glória a Deus por isso, né? Keren, o senhor é muito usado, muito boa aula e seus sermões. Deus te use sempre. Aula maravilhosa, professor. Você fala a nossa língua, Maria Lourdes falou. Bênção. O curso é vitalício, a Priscila já respondeu aí, né? Vamos lá. Mais uma pergunta, última pergunta aqui, tá bom? Última pergunta, faça uma pergunta relevante aí. Vamos lá. Eu tava com sono, comecei a assistir, o sono passou. Foi forte essa aula, Wilder José Bueno. Legal. Ô pessoal, faça parte lá do grupo do Telegram. Lá a gente se comunica muito mais fácil, né? Se você não faz parte ainda, vai lá, tá? Faça parte aí, faça parte. Ismael Cristo. Professor Tarles, uma pergunta. As pessoas que morrem em pecado vão para um lugar de tormento, esperando o dia do juízo? Elas têm a ver com a passagem que fala que os mortos ressuscitarão? Ismael, eu vou te explicar aqui rapidamente como é que funciona. Uma pessoa que morre ímpia no pecado, ela é condenada, ela vai para um lugar de tormento, assim como a história do rico e Lázaro em Lucas 16. Lucas 16 mostra o rico e o Lázaro, os dois morreram. Lázaro, o mendigo, foi para o seio de Abraão. O rico foi sepultado e foi levado para o Hades, um lugar de tormento, em chamas. Ele estava atormentado já, né? Aguardando o dia do juízo, aonde os ímpios serão lançados no Guiena, que é o lago de fogo e enxofre. Então há o Hades, que é onde as pessoas estão atormentadas, ali no lugar dos ímpios, né, dos perdidos, e depois esses serão lançados no lago de fogo e enxofre, tá? Agora, eles vão ressuscitar e serão lançados no Guiena. Os salvos vão ressuscitar para a vida eterna, ok? Então, os ímpios serão julgados dessa forma. Alguns falam assim, mas por que vão para um lugar de tormento e depois tem outro tormento também, né?
É como se fosse hoje em dia assim, irmãos. Por exemplo, uma pessoa é presa hoje, mas ela não foi julgada ainda. Ah, prenderam lá o Jairinho lá que matou o menino com a esposa. Ele foi preso, mas não foi julgado ainda. Haverá o julgamento dele. E aí haverá a sentença e a pena que ele vai ter. Enquanto isso, ele fica preso. Da mesma forma, os ímpios já estão presos, né? Já estão atormentados e um dia receberão a sentença ainda daquilo que fizeram. Tá? Vamos lá. Pastor Daniel 12:2 tem ligação com as cartas? O Cícero está perguntando. Eu acho que não, Cícero. Eu acho que não. É Daniel 1:12 e Daniel 1:14. Tá? O Daniel 12 também não tem a ver. Embora Daniel seja um apocalipse do Antigo Testamento, o Apocalipse mesmo é o Novo Testamento, não tem tanta ligação assim. Tá? Aliás, não tem ligação nenhuma nesse texto dessa carta, na minha opinião. Tá? Heloísio, é verdade que o Espírito Santo sobe e desce para trazer informações para a igreja? Não, Heloísio. Primeiro porque o Espírito Santo é onipresente. Ele é Deus. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele não precisa subir e descer. Ele habita em todos os lugares. Ok? Bispo, obrigado por nos abençoar. Ana Aragão, que tá sempre aqui, né, Ana? Sempre te vejo aqui, viu? Eu decoro alguns nomes aqui, né? Tiago Sodré, o que seria a segunda morte? A segunda morte é a morte eterna, tá? A morte no Guiena. A segunda morte não é aquela que leva a pessoa para o Hades. A segunda morte é aquela que leva a pessoa para o Guiena, tá? Essa é a segunda morte. Vamos lá, agora chegou as perguntas, né? O Vinícius está perguntando assim, já ouviu falar da teoria das 7 eras? Já ouvi pregação dizendo que Irineu foi um mensageiro e que suas ideologias e seu tempo se relacionam com a carta de Esmirna. Então, Vinícius, mais uma vez, é uma interpretação dispensacionalista, né? É uma interpretação que divide os 2000 anos da igreja em 7 dispensações, em 7 cartas. Éfeso foi o primeiro século, Esmirna, os outros 10 imperadores, depois Pérgamo, a sequência, Tiatira, a Idade Média. Só que tudo isso, Vinícius, é especulação muitas vezes. É tentar ajustar a história com o texto bíblico e o texto bíblico com a história. Não há clareza nisso. Você até pode interpretar assim, né? Aí dizem o seguinte, estamos vivendo hoje o tempo de Laodiceia. Tá, vamos imaginar que Jesus não volte, ninguém sabe o dia nem a hora, tá? Mas vamos imaginar que Jesus não volte daqui 2 séculos, ele não voltou ainda, vamos imaginar. Pode acontecer, ninguém sabe o dia nem a hora, não é verdade? E aí? Que tempo que nós estaremos? Se estamos agora em Laodiceia e só tem 7 cartas, e só tem 7 igrejas. Se está acabando agora o tempo de Laodiceia, que igreja que vai ser a 8ª? Não tem 8ª igreja. Então, eu acho muito mais coerente ler a carta de forma preterista, as cartas das igrejas da Ásia Menor, e que falam conosco, assim como a carta aos Coríntios, aos Colossenses, aos Filipenses falam conosco ainda hoje, as cartas do Apocalipse falam conosco ainda hoje. Tentar, às vezes, irmãos, as pessoas fazem teologia no nada, querem trazer assim, não, vamos florear, vamos deixar mais pirotécnica aqui a Bíblia. Cuidado para você não ir além daquilo que o texto está falando, né? Ok? O Hector está perguntando, o Hades, aonde está isso na Bíblia, bispo? O Hades, a palavra Hades é uma palavra grega, Hector, e está no Novo Testamento, né? Por exemplo, o Antigo Testamento, esse lugar aí além do túmulo, era chamado de Sheol, tá? Sheol, que é uma palavra hebraica. Essa palavra Sheol, quando é traduzida para o grego, a Septuaginta, por exemplo, que é uma tradução do hebraico para o grego, traduziu como Hades. E o Novo Testamento foi escrito em grego e aparece a palavra Hades em grego. Quando se traduz para o português, dependendo da versão, vai estar Hades, vai ser traduzido como inferno, como sepultura, como além do túmulo, né?
como várias outras. Por exemplo, a RA traz 11 maneiras diferentes de traduzir Hades. Hades é um lugar além da morte. Não vai aparecer na Bíblia em português. Só vai aparecer na Bíblia em grego, no texto original. Por exemplo, quando você pega o texto de Lucas 16, que eu estava comentando aqui, né? Lucas 16 vai dizer que o rico foi sepultado estando no Hades, estando em tormentos. Essa aqui é a palavra Hades, ok? Vamos lá? Mais uma. Eu falei que ia ser a última pergunta, já estou lendo um monte de pergunta aqui, né? Márcio Fiel, com relação aos anjos, são enviados por Deus para trazer as bênçãos para nós? Então, Márcio, dando um pouquinho de aula aqui de angelologia, né? Hebreus capítulo 1, versículo 14, fala que os anjos são ministros de Deus, enviados para aqueles que enviados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, ou seja, nós, né? Então, são ministros de Deus, enviados para nos ajudar, nos abençoar. Então, Deus envia anjo, não precisa orar para anjo, não precisa falar com anjo, você fala com Deus. Deus envia anjos para nos abençoar também. Tá bom, pessoal? Pessoal, foi legal para vocês aí essa aula? Eu espero que sim, né? Eu acho que sim, porque senão não ficaríamos aqui centenas de pessoas assistindo essa aula. Se o conteúdo fosse ruim, você ia sair dessa aula, não é verdade? Ainda bem que você ficou fiel até aqui. Muito obrigado por você acompanhar o Teologar. Vamos orar, pessoal, para encerrar essa live. Quero agradecer aqui a minha equipe que está aqui e também aqueles que estão à distância, né? Essa semana acho que tem vídeo novo, estou numa correria aqui, irmãos. Acho que tem vídeo novo no canal, tá? Vai acompanhando aí, ok? Oremos. Senhor, muito obrigado. Te louvo, te agradeço pelo privilégio de compartilhar da tua palavra. Senhor, eu sou muito honrado e privilegiado pelo Senhor por ter um canal tão relevante aqui no YouTube que ajuda, Pai, tantas pessoas a crescerem no conhecimento. Eu peço que o Senhor abençoe cada irmão meu que está assistindo essa live. Abençoe a família. Abençoa, Pai, trazendo proteção contra esse vírus maligno. Ó Deus, guarda o ministério, levanta os teus servos, capacita-os, que eles tenham um desejo, Senhor, de aprender mais da tua palavra. Dá graça para eles que estão fazendo os cursos aqui do teu lugar, meu Deus. Dá-nos graça aqui da nossa equipe para que podemos expandir o teu reino aqui nessa terra, Pai. Usa as nossas vidas. Meu irmão, eu te abençoo. Abençoa a sua família, abençoa a sua igreja, a sua saúde, a sua casa. Receba a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vou te pedir um favor, dá um print aí na tela, compartilhe lá no Instagram, no seu stories como @teologaroficial, mostre lá como é que foi a aula, tira foto aí do que você está fazendo, faça a matrícula do curso, aproveita agora, irmão, vem fazer o curso. Você está gostando? Vem fazer o curso com a gente. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Teologar, tá bom? Bom, que Deus abençoe você e a sua casa. E se você quer estudar, Teologar.